Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nossa aula de história de hoje vai ser sobre uma das grandes civilizações que se desenvolveram na antiguidade, ou seja, na Idade Antiga. E estamos falando da Mesopotâmia. Hoje estaremos iniciando o assunto sobre a Mesopotâmia e na próxima aula daremos mais continuidade sobre esse assunto. Mesopotâmia. Vocês já pararam para pensar o que significa esta palavra? Mesopotâmia atualmente ela já não existe mais, mas o termo, a palavra significa região entre rios. E os rios que nós estamos falando é o rio Tigre e o rio Eufrates, como mostra no mapinha abaixo. Esta região, uma região muito disputada na antiguidade, é o que atualmente onde se encontra o país do Iraque, da Síria e do Kuwait. A Mesopotâmia na antiguidade tinha seu território dividido em duas partes: a região norte, conhecida como Assíria, e a região sul, conhecida como Caldeia. A região norte era uma região bem montanhosa e de clima árido, portanto, era um lugar bem propício à criação de animais, o desenvolvimento da pecuária, do pastoreio. Enquanto que a região centro-sul, conhecida como Caldeia, era uma região próxima dos rios e também muito fértil, apropriada para a agricultura. A região da Caldeia era a região mais disputada pelos povos que habitaram a região da Mesopotâmia na antiguidade. E estaremos falando na aula de hoje sobre esses povos. Em geral, eles se concentram em quatro principais povos. Nós temos os sumérios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. Vamos iniciar então pelos sumérios. Sumérios foram os povos que formaram as primeiras cidades-estados, ou seja, cidades independentes, que eram governadas por um rei sacerdote, ou seja, ele tinha poder político e religioso. Os sumérios também desenvolveram a escrita, chamada de cuneiforme, e inventaram a roda para facilitar o transporte das mercadorias. A escrita dos sumérios eram realizadas em tabletes de argila, onde eram marcados como uma espécie de cunha os símbolos. Por isso o nome dessa escrita é chamado de cuneiforme, ou seja, marcado por cunhas. Os sumérios inventaram e usaram essa escrita para registrar seu cotidiano, suas conquistas e suas trocas de mercadorias. Logo abaixo nós temos uma imagem representando alguns símbolos feito pelos sumérios, como uma forma de registro das suas atividades cotidianas. Outros povos que também habitaram a Mesopotâmia foram os babilônicos. Eles formaram o primeiro império babilônico e era liderado pelo rei Hammurabi. Esse rei era tão importante e tão poderoso que criou um código jurídico chamado de Código de Hammurabi. Nada mais era do que um conjunto de leis penais, leis sobre negociações comerciais, sobre herança, sobre as profissões, sobre casamento e divórcio. Ou seja, este conjunto de leis ele foi inscrito numa coluna de basalto que mostra aí na imagem abaixo. Então, logo em cima nós temos uma representação do rei Hammurabi e abaixo, todo inscrito em torno desta coluna, nós temos as leis entalhadas. Após a morte do rei Hammurabi, o império dos babilônicos começou a entrar em decadência. Os babilônicos foram dominados por outros povos que chegaram à região, que eram os povos assírios. Estes tinham origem associada aos semitas, que vinham migrando de várias regiões lá do Planalto de Assur até chegar na Alta Mesopotâmia. Os assírios formaram um grande império, dominando várias regiões, só que eles só conseguiram todo este domínio por meio de guerras e um exército muito bem treinado. Por isso que os assírios eram conhecidos como um dos povos bem agressivos e violentos, famosos por suas guerras e conquistas na Idade Antiga. E por último, mas não menos importante, nós temos os povos caldeus. Eles restituíram o Império Babilônico, formando o Segundo Império, sob a liderança do rei Nabucodonosor. Esse rei também era muito importante e também bem destrutivo. Ele destruiu a cidade de Jerusalém e escravizou os povos denominados como hebreus, que eram povos nômades que passavam nas proximidades da Mesopotâmia.
Eles também foi responsável pela construção dos jardins suspensos na cidade de Babilônia. Criou templos e muralhas em torno da cidade. Foram grandes obras construídas durante o Império Babilônico, que ficou conhecido na época como uma das 7 maravilhas da antiguidade. A imagem abaixo mostra esses jardins suspensos na cidade de Babilônia, todas cheias de plantas, de jardins que embelezavam a cidade e tornavam ela conhecida por muitas outras regiões durante esse período. Bom, pessoal, damos para compreender que a Mesopotâmia ela foi uma constituição de vários povos. Não existe uma unidade que forma a civilização mesopotâmica na antiguidade, sim um conjunto de várias contribuições, sejam dos sumérios com a criação da roda e da escrita, sejam com as atividades guerreiras dos assírios, seja com o conjunto de leis dos babilônicos, ou até mesmo a fortificação e a dominação dos caldeus no Segundo Império Babilônico. Mas, independente de qual deles sejam, nós temos muitas contribuições, muitas coisas que eles formaram esta região. Falaremos na próxima aula um pouco mais sobre essas contribuições culturais dos povos que habitaram na Mesopotâmia. Mas por hoje é só. Obrigado a todos e bons estudos!